E aí, galerinha, como vai? Tudo bem? Estamos aí então começando mais um Bênção em seu lar, um momento em que nós tiramos para meditar um pouco na palavra de Deus, meditar um pouco em algumas passagens bíblicas e trazer um pouco de fé, esperança para nós, né? Para que nós possamos seguir firme, com fé no Senhor Jesus Cristo, está honrando Ele, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre a vida e a trajetória de Davi até ele chegar ao posto de rei de Israel. Todos nós sabemos da história de Davi, que Davi ele foi um homem que ele foi escolhido por Deus para ser rei de Israel muito novo. Ele era ainda jovem, no momento que ele foi ungido a rei, ele cuidava das ovelhas do seu pai, e ele foi ungido a rei e passou um longo período até ele se tornar rei. O Davi, um pouco da trajetória dele para nós recordarmos e entrarmos nesse assunto. Ele foi ungido a rei, e depois que ele foi ungido a rei, ele estava olhando as ovelhas, ele voltou a pastorear as ovelhas de seu pai, continuou lá. Depois disso, houve a ocasião de Golias, que estava ameaçando todo o povo de Israel. Ele subiu no arraial para levar comida para seus irmãos, viu aquela afronta, se indignou, pediu para o rei para lutar contra aquele gigante, aquele homem que afrontava não o povo de Israel, mas ao Deus, o Senhor dos Exércitos. E todos nós sabemos que ele foi, lutou, venceu o gigante Golias. E depois que ele venceu o gigante Golias, o rei Saul não deixou ele mais retornar para a casa de seus pais. Ele já ficou no palácio já com Saul. E ali ele foi chefe, primeiro comandante do exército do povo de Israel, onde trouxe várias vitórias. Aí depois disso, Saul teve inveja dele, quis matar ele, rebaixou o cargo dele de comandante geral para tipo um sargento que tinha uma guarda pequena, pôs ele à frente de batalha para que talvez ele morresse na frente de batalha. Mas Deus era com Davi. O Espírito Santo de Deus era com Davi, sempre livrou ele. E levou um bom período, e Davi, ele batalhou bastante, ele ficou no palácio muitos anos, aprendeu com tudo isso. Depois disso ele fugiu da presença do rei, e na caverna de Adulão, ali ele montou seu pequeno exército, os primeiros homens que estavam com ele, a Bíblia diz que ali na caverna de Adulão foram todos aqueles endividados, pessoas que estavam desgostosas de espírito, sabe, que estava bem triste, para baixo, foram ter com Davi. E a Bíblia diz que Davi se fez chefes deles, e eles então passaram a estar com Davi todo o tempo, e dali Deus foi engrandecendo Davi até ele se tornar rei de Israel depois da morte de Saul. Então, só uma passagem para dar uma relembrada na trajetória de Saul. Observe, irmão, que quando Deus fez a promessa para Davi dele ser rei, ele não pegou Davi direto e já levou para o reino e agora ele é rei. Não. Ele foi ungido a rei e passou anos, irmãos. Depois dali ele foi para o palácio do rei, depois que ele matou o gigante de Golias, e ali ele ficou servindo o rei ainda há muito tempo, o rei Saul. Ou seja, há etapas em nossas vidas. Tudo que é grande, que Deus quer fazer grande na sua vida, ele traz etapas que vai te alicerçar para que você possa dar conta daquilo que é grande. Deus não vai trazer algo grande sobre a sua vida sabendo que você não está, no momento você não está capaz de segurar aquilo, de tomar conta daquilo na sua vida. Então não, ele vai te estruturar primeiramente. Então, o que ele fez? Primeira coisa, ele já deixou Davi no palácio. Para quê? Ali ele aprendeu como é dentro de um palácio, o que o rei faz, que ele ficava lado a lado com Saul. Ele era um dos seus primeiros homens de guerra.
Então ele aprendeu toda a questão de palácio, de reinado, de logística, sabe? Tudo isso ele foi pegando ao lado de Saul, como reinar, o que procedia, o que fazer. Ele foi tendo uma faculdade particular, pessoal ali, de reino. E depois daquilo foi quando ele começou a comandar o exército, estava lá no auge, o chefe do exército, e Saul teve ciúme dele, pois ele, como chefe de um punhadinho só, ou seja, de alto escalão, ele soube também como é estar por baixo ali, ser o menor dentre o pessoal dos soldados. Então ele foi o maior e foi o menor também dentro do exército do povo de Israel. Então Deus ele levou em todos os momentos para que ele soubesse como que é aquilo. Depois ele teve que fugir de Saul para não matar o rei, esperou ele morrer, então ele passou vários momentos bons, ruins, e aquilo tudo foi para o crescimento de Davi. Aquilo não foi à toa, Deus fez aquilo para que ele pudesse crescer e ser um rei. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Irmãos, Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus quer fazer você brilhar, reinar sobre coisas grandes. Só que nós temos que aprender com os momentos difíceis e ruins. Nós temos que aprender com as coisas pequenas da nossa vida. Quantas foram as vezes que Davi teve que correr porque o rei Saul queria matar ele, teve que sair correndo e salvar sua vida. Quantos são os momentos difíceis que nós passamos, que às vezes é até momentos de morte que nós passamos. E tudo isso é para o nosso crescimento. Tudo isso é porque Deus quer nos colocar num patamar muito elevado. Só que nós temos que entender isso. Hora nenhuma Davi murmurou contra Deus. Hora nenhuma Davi questionou a Deus. Poxa, Deus, você me ungiu a rei e está acontecendo tudo isso? Não. Simplesmente Davi confiou e ia orando a Deus. E pode ter certeza, irmão, se você, a partir do 1 Samuel, do livro de 1 Samuel, do profeta, 1 Samuel, a partir do capítulo 16, a trajetória de Davi. Ali você vai ver que Davi nunca murmurou, pelo contrário, sempre consultou a Deus, sempre orou a Deus, sempre invocou o nome do Senhor, sempre louvou, sempre fez o seu melhor para Deus, irmãos. Ou seja, isso fez a diferença na vida de Davi. Essas coisas, quando começar a ficar difícil, irmãos, entenda que Deus permitiu para que você crescesse. Deus quer você grande, quer que você se destaque entre as pessoas que estão ao seu redor, mas você tem que entender o seu momento. Absolva esse momento que você está vivendo para você fazer a diferença, tá bom? Davi fez essa diferença porque ele soube absolver a cada momento que ele viveu. Então, quando nós absolvemos isso, cada momento que nós vivemos, cada situação que nós passamos, isso nos faz crescer e faz-nos homens e mulheres melhores. Nós passamos a ser melhorados. Por isso que Davi era o melhor e até hoje é considerado o melhor e o maior rei de Israel. Seja o melhor e o maior homem, o melhor e a maior mulher da onde você esteja, de onde você é ou da onde você trabalha, onde você estuda, dentro da sua casa, mas saiba, para isso você tem que saber, nós temos que saber entender cada momento, crescer com cada momento. Tá difícil, tá árduo, mas entenda, saiba crescer neste momento que Deus vai te engrandecer e você vai estar por cabeça e não por cauda. Você vai vencer as suas batalhas e vai prosperar. Em nome de Jesus, Deus vai te honrar, assim como honrou a vida de Davi. Quando nós sabemos reconhecer em tudo que Deus é por nós e quem será contra nós. Deus abençoe, fica aí com essa palavra abençoada, que Deus possa honrar a sua vida, abençoar a sua vida cada dia mais, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe. Tamo junto.